Fim da lida que é real, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me salvar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Amados e queridos irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para começarmos uma nova etapa em nossa viagem pela Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para começarmos a leitura e meditação no livro de Números, o quarto livro do Pentateuco, o quarto livro escrito por Moisés. E se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora e vamos então iniciar esse livro maravilhoso aqui da Palavra de Deus. O livro de Números tem Moisés, tradicionalmente aceito como o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, inclusive, claro, de Números. O tema deste livro é a peregrinação de Israel no deserto. Vamos então à leitura do capítulo 1, que vai tratar aqui da numeração do exército de Israel, que no plano de Deus estariam ali próximos a invadir a terra prometida. Mas infelizmente, por conta da incredulidade, essa conquista foi adiada aí por cerca de 39 anos para frente. Infelizmente, por causa da incredulidade do povo de Israel. Então, este capítulo 1 trata aqui da numeração, a enumeração que Deus pediu que Moisés fizesse do exército de Israel. Vamos então à leitura, Números capítulo 1, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no 1º dia do 2º mês, no 2º ano da sua saída da terra do Egito, dizendo, verso 2, tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, versículo 3, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Verso 4. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Verso 5. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Verso 6. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Verso 7. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. Verso 8. De Issacar, Natanael, filho de Zuar. Verso 9. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Verso 10. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. E de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Verso 11. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Verso 12. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Verso 13. De Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Verso 14. De Gade, Eleazar, filho de Deuel. Verso 15. De Naftali, Aira, filho de Anã. Verso 16. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos
de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Verso 17. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes. Verso 18. E ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Verso 19. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Verso 20. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 21. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Verso 22. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 23. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Verso 24. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 25. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Verso 26. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 27. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Verso 28. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 29. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400. Verso 30. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 31. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Verso 32. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 33. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Verso 34. Dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 35. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Verso 36. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 37. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Verso 38. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Verso 39. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Verso 40. Dos filhos de Azer,
as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, verso 41, foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Verso 42, dos filhos de Naftali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, verso 43, foram contados deles, da tribo de Naftali, 53.400. Verso 44, estes foram os contados que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Verso 45, assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Verso 46, todos os contados, pois, foram 603.550. Verso 47, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Verso 48, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo, verso 49, somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Verso 50, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Verso 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Verso 52. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Verso 53. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Verso 54. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. Nunca mais eu deixarei de agradecer-te, Senhor. Meus joelhos eu dobrarei diante do Salvador, se eu deixar meu Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do primeiro capítulo do livro de Números. Já estamos em nossa viagem, portanto, no quarto livro da Bíblia Sagrada. Deus abençoe o irmão, a irmã, você que está aí animado, firme no seu propósito de lermos a palavra de Deus todos os dias, até chegarmos lá no Apocalipse, se o Senhor nos permitir. Para a nossa meditação hoje, meus irmãos, eu quero reler com você o capítulo primeiro, claro, que nós acabamos de ler, e o versículo 2, que nos diz assim: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça. Meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz, o coração. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, Israel gastou cerca de 3 meses de caminhada do Egito até o Monte Sinai. No Sinai, Israel permanece por quase um ano.
Nesse período, no Sinai, Israel recebeu a lei de Deus e o tabernáculo foi então construído e inaugurado, como vimos no livro de Levítico. Agora era chegada a hora de reiniciar a caminhada rumo à posse da terra prometida, Canaã. Dentro de poucos dias de caminhada, Israel estaria no limiar da terra prometida. Era então só atravessar o Jordão primeiro e dar início à conquista. Então, antes de partir do Sinai, Deus ordena a Moisés que fizesse o censo do exército de Israel. Esse exército que, dentre poucos dias, conforme era o plano de Deus, deveria iniciar as guerras para tomar posse da terra de Canaã. Todos os varões israelitas que tivessem 20 anos de idade acima deveriam ser alistados para o exército, deveriam ser contados. Terminada a contagem, como nós acabamos de ler aqui no capítulo 1, houve um total de 603.550 soldados. Este era o exército que deveria, dentro de poucos dias, invadir a terra de Canaã e tomar posse da promessa de Deus. Porém, amados irmãos, infelizmente, o livro de Números vai nos mostrar o fracasso dessa geração de 20 anos acima que havia saído do Egito. Ao chegar o momento de conquistar a terra, Moisés envia espiões para sondar a terra e trazer o relatório. Como veremos, os espias, com exceção de Caleb e Josué, trouxeram um relatório que confirmava que a terra realmente manava leite e mel. Mas os 10 espiões ficaram incrédulos sobre a conquista da terra por causa dos gigantes que viram. Assim, eles mesmos desfaleceram o povo com seu relatório negativista. Porém, Josué e Caleb tiveram um comportamento totalmente diferente e tentaram animar o povo à conquista da terra. Porém, eles não tiveram êxito, pois o povo, então, diante do relatório dos 10 espias, eles se rebelaram e não quiseram conquistar a terra, conforme era o projeto de Deus. Ao invés de obedecer à ordem de Deus, propuseram voltar ao Egito, elegeram um capitão e voltar ao Egito, murmurando a respeito de tudo que Deus havia feito. Deus, então, indignado com a falta de fé e obediência do seu povo, decide que nenhum dos que haviam saído do Egito com mais de 20 anos entraria na terra da promessa, com a exceção de Caleb e Josué, os quais não se comportaram como os outros espiões. Deus então determina que Israel ficasse perambulando pelo deserto até que toda aquela geração incrédula morresse. O livro de Números nos mostra essa triste história. Durante cerca de 39 anos, os israelitas ficaram dando voltas no deserto. O livro de Números termina com a nova geração, mas Caleb e Josué pronta para iniciar a conquista. Conquista esta que seus pais se recusaram a realizar há 39 anos atrás, por causa de sua falta de fé e obediência a Deus. Meus amados irmãos, esse livro irá nos ensinar essa preciosa lição. Para tomarmos posse das promessas de Deus, precisamos exercer fé e obediência.
Fé e obediência sempre agem juntas. A geração de Israel que saiu do Egito fracassou exatamente por não exercer essas duas virtudes. Meu querido irmão, minha querida irmã, não imitemos Israel. Exerça a fé no Deus a quem você serve. Essa fé será demonstrada pela obediência ao Senhor. Não importa os gigantes, as dificuldades da jornada. Confie inteiramente em Deus e avance em obediência a Ele e à sua palavra. Ao contrário da incredulidade e rebeldia, a fé e a obediência certamente nos levará de vitória em vitória. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, não se esqueça, nossa vitória é igual fé mais obediência. Que nós possamos agir segundo essas virtudes e certamente nós alcançaremos também a nossa terra prometida, o céu de glória. Bendito seja o Senhor. Se Cristo vai comigo, me ajuda sempre fiel. Se Ele cuida bem das aves, cuidará também de mim. Oremos, meus amados irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar por mais esse livro da Tua Palavra que estamos começando e pela lição que aprendemos, Senhor, nesse primeiro capítulo, que nós precisamos da fé e da obediência para avançarmos em vitória na nossa caminhada. Ajuda-me e ajuda o Teu filho e a Tua filha que leram a Tua Palavra comigo nesse dia, Senhor. Dá graça para o Teu filho e para a Tua filha, para que eles possam exercer fé mais obediência ao Senhor, para que eles possam conquistar as promessas que o Senhor tem feito a cada um deles. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nunca te deixarei. Ouço, Senhor, dizer em suas palavras que falou. Muito bem, meus amados irmãos, estamos aqui chegando ao final do nosso quadro Vivendo a Palavra, esse quadro especial em que nós começamos mais uma etapa da nossa viagem. Conto com você amanhã para prosseguirmos lendo o capítulo de número 2 aqui do livro de Números. Que você possa permanecer firme aí no seu propósito. Tenho certeza que tem valido a pena para você. E Deus ainda tem muitas e muitas bênçãos, muitas e muitas lições a nos ensinar durante a leitura do livro de Números e dos demais livros. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor. Também de mim, se Ele cuida bem das aves, cuidará